Exemplo número 2. Nesse caso, eu solucionei um exemplo bastante interessante de decomposição de força cartesiana, né? Às vezes, nem todas as situações, a gente precisa colocar a força em cima do vetor final e seu ângulo, né? Por exemplo, vamos pegar esse caso aqui. Um braço metálico está soldado junto a uma viga metálica de seção circular. 3 cabos estão amarrados no anel metálico e aplicam uma carga, como mostrada na figura. Determine os esforços exercidos pela solda e pela viga para que o sistema fique em equilíbrio. Considere o ângulo alfa como 40 graus. Então, nesse caso aqui, nós temos uma situação que nós temos um anel metálico. Esse anel metálico está preso junto a esse anel, né? E ele está soldado a uma viga. O que eu quero saber? Eu quero saber o quanto que ele aplica de força na solda e quanto que é a força aplicada na viga em si, tá bom? Bom, para a gente poder resolver esse exercício, tá? A gente vai utilizar a decomposição cartesiana como metodologia, ok? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer para organizar meus cálculos é dar nome aos vetores, tá? No vetor de intensidade de 100 newtons, eu vou chamar de vetor P. O vetor de 150 newtons, eu vou chamar de vetor Q. E no vetor de 200 newtons, eu vou chamar de vetor R. Outra coisa importante que eu tenho que fazer é determinar onde vai ser a origem, tá? Um ponto fácil aí para fazer meus cálculos é a parte central do anel, onde estão presos os cabos, onde eu vou colocar aí os vetores horizontais, x, e vertical, y. Bom, se eu tenho a intensidade e o ângulo entre eles, eu tenho que utilizar as relações trigonométricas de seno e cosseno para poder resolver, para poder obter essa decomposição cartesiana. Tá? Lembrando que o seno é o cateto oposto pela hipotenusa e o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. Bom, fazendo a decomposição para o nosso vetor P, nós temos aqui que o vetor Px é igual a P vezes cosseno de 320 graus. Por que eu utilizo 320 graus? Como a gente sabe que o alfa é 40 graus e que uma volta é 360, então é 360 menos 40 do ângulo alfa, nós obtemos esse ângulo de 320 graus. Eu particularmente gosto de usar esse valor completo, porque quando a gente bate na calculadora cosseno de 320 graus, ele já vai dar se ele é positivo ou negativo, tanto para seno quanto para cosseno. Se eu poderia utilizar o cosseno de 40 graus? Poderia, só que eu teria que ficar atento a colocar se ele é positivo ou negativo. Observando aqui, se a gente faz uma decomposição desse vetor P nesse eixo aqui, vai ver que o Px vai ser positivo e o Py vai ser negativo, tá ok? Bom, nesse caso aqui, o vetor vale 100 newtons vezes 0,766, que é o cosseno de 320 graus. Nós temos aqui que o nosso vetor Px equivale a 76,6 newtons, tá? Lembrando aqui, né, porque cosseno é cateto oposto pela hipotenusa, o Px é o cateto oposto e o P é o nosso vetor hipotenusa, porque é ele que é o valor maior, é ele que está com o valor absoluto, ok? Py é igual a P vezes seno de 320 graus. Fazendo aí os cálculos, nós temos que o vetor P vale 100 e o seno de 320 graus é de menos 0,643. Tá vendo? Como ele já sai com um valor negativo. Então, esse valor aí vai ser de menos 64,3 newtons. O mesmo procedimento eu vou fazer para o vetor Q e para o vetor R. No caso, para o nosso vetor Q, nós temos aqui que o vetor Qx vai ser igual a Q vezes o cosseno de 290 graus. Por que 290? Porque nós temos 40 graus de alfa mais 30 graus do vetor Q, que em relação ao vetor P. Então, esse valor total aqui é de 70 graus. Então, 360 graus menos 70, nós obtemos o valor de 290 graus.
Então, pegando aí o valor, vai ser 150 vezes 0,342. O vetor QX vai ser de 51,3 newtons. O vetor QY é o Q vezes seno de 290 graus. Vai ser 150 vezes menos 0,94. Esse valor vai ser menos 141. E finalizando, o nosso vetor R, que vai ser o quê? O vetor Rx, que é igual a R vezes cosseno de 220. Por que 220? Aqui nós temos 40 graus. Se eu andar meia volta, são 180 graus. Mais 40, 220. Ok? Bom, será 200 vezes menos 0,766. Teremos um vetor de menos 153,2 newtons. E RY, que é igual a R vezes seno de 220 graus. Fazendo aí os cálculos, nós temos que o vetor RY equivale a menos 128,6 newtons. Bom, tendo a decomposição de cada vetor nos eixos horizontal e vertical, agora eu só preciso fazer a soma cartesiana deles, ok? Então, o vetor resultante, ele vai ser o quê? O Fx vai ser Px mais Qx mais Rx. Substituindo os valores, nós temos que Fx equivale a menos 25,3 newtons. O Fy, ele é o quê? É Py mais Qy mais Ry. Pelo que nós calculamos, o nosso vetor Fy equivale a menos 303,9 newtons. Bom, agora para a gente poder responder a nossa pergunta, que é qual é a força na solda e qual é a força na viga, nós temos que, primeira coisa, entender como que funciona esse sistema, para saber que forças são atuantes. É aí que entra o bom senso do engenheiro em analisar o sistema de forças, tá? O que acontece? Quando nós temos um anel que ele desliza de um lado para o outro, tá? A viga, no sentido X, não faz nenhum tipo de esforço para que esse elemento fique parado. A única coisa que vai fazer com que ele fique parado é a solda, ok? E no caso da solda no vetor y, ela não vai fazer nenhum efeito, porque com solda ou sem solda, se eu tenho uma força exclusiva na vertical, quem vai manter ele estático é justamente a viga. Então, nós temos que determinar que a força atuante na viga é a força vertical e a força na solda é a força horizontal. Então, como resolução aí, nós temos dois vetores, um Fy e um Fx, de acordo com suas orientações, né, que foram dadas resultantes. E qual vai ser a resultante? No caso aqui, nós temos a força Y, referente à estaticidade, quem vai manter estático é a viga, e no eixo X, quem vai manter o nosso anel metálico parado vai ser a solda, cada um com suas direções contrárias ao vetor resultante para cada eixo. Bom, então, no caso da solda, ela é uma função da força em x, então a força da solda é o valor contrário, o módulo contrário ao vetor da solda. Então, esse valor é de 25,3 newtons. E no caso da viga, ela é uma função em relação à força de y, então a viga vai ser um valor de sinal contrário a Fy, que é de 333,9.